Bom, gente, a gente teve um problema técnico e vamos aqui, pedimos desculpas e já vamos aqui para a análise. Marcela, hoje teve uma operação, né? O Fernando Haddad veio na reunião da Febraban, que já estava agendada. O governo mandou 2 projetos, faltou a PEC, né? Com os anúncios. Teve essas falas, né? Que ajudaram até a distensionar um pouco, tanto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas não adiantou, né? O que precisa ser feito para tirar essa pressão do câmbio, especialmente o governo? O que precisa fazer ali no curtíssimo prazo? A gente precisa de um pacote que, de fato, traga indicações e que mostre para o mercado como que o governo vai chegar lá. Esse pacote que veio na noite de quarta-feira tinha uma indicação muito boa, uma sinalização interessante de desindexar parte dos gastos, atacar algumas questões que já estão aí no radar há muito tempo e não foram atacadas ainda, como a questão dos militares, enfim. Mas o como chegar lá não ficou muito claro. Além disso, os 70 bilhões prometidos pelo governo para o ano que vem, em 2026, ainda é um valor aquém do que seria necessário para chegar no equilíbrio das contas públicas. Enquanto isso não vier, o mercado não vai se acalmar. Não adianta ter promessas de um pacote, a gente precisa, de fato, de indicações de como e quando o governo vai colocar essas questões em prática. Sim. Ô, Cristiano, agora o Congresso que meio que, de certa forma, ajudou um pouco, ou tentou ajudar. Politicamente, é jogo para o Congresso só votar o pacote de corte de gastos e deixar a isenção e ignorar a taxação dos super ricos? Não vai chegar um momento que ele vai se sentir pressionado a também aprovar essa parte, né, de ampliação de gastos? Bom, Caio, o timing que estabeleceu foi o governo, né? Quer dizer, vamos primeiro votar o corte de gasto e depois a gente aprova essa questão do aumento. Inclusive, nas manifestações que a gente viu públicas agora do presidente da Câmara e do presidente do Senado, é dizer, olha, o presidente do Senado, a fala foi muito forte. Daremos esse reajuste se e somente se as condições fiscais permitirem, né? Então, o governo vai, eu acredito que ele vai, entre as coisas que ele pode fazer para melhorar essa percepção do mercado, é o que ele está fazendo agora. Falar, explicar, tentar demonstrar. Além disso, ele tem que aprovar isso muito rápido no Congresso Nacional. Essa aprovação rápida também vai fazer com que os agentes econômicos vejam, olha, aprovou e o prazo de, vamos dizer assim, o resultado que isso vai trazer concretamente já vai ser imediato. E o terceiro movimento vamos evitar qualquer tipo de tentativa de desidratação, ou eventualmente incluir alguma coisa ali que é o chamado jabutis que a gente conhece do Congresso Nacional. Já tem gente, por exemplo, a bancada evangélica falando da possibilidade de colocar uma isenção para as igrejas lá. Então o governo está na narrativa tentando conter o time e evitar a desidratação. Isso, por si só, quem sabe, pode reverter um pouco essas expectativas. Agora, é muito difícil, Caio, o Congresso Nacional no ano que vem simplesmente só votar contra essa medida de correção da tabela do imposto de renda. O que eu acho que pode eventualmente fazer é, como o Congresso não é resistente a aumentar a carga tributária, ele procurar outras soluções relacionadas a corte de gastos. Aliás, já tem uma PEC sendo gestada até pela oposição, né, com uma série de alternativas para eventualmente melhorar o resultado aí das contas públicas. Ô Daniel, de certo modo, aqui, hoje nesse jantar, nesse almoço da Febraban, o principal recado foi que houve um erro do governo, né? Os banqueiros ali, os operadores econômicos sinalizaram isso para a ministra Simone Tebet, para o ministro Fernando Haddad, né? Para todos que estavam ali. O governo já reconhece isso? A ala política já reconhece que errou? Caio, eu não vejo muito isso não. Para falar a verdade, eu acho que a gente conseguiu ver claramente Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, principalmente, delimitando ali uma linha no chão, dizendo, olha, não dá para passar daqui e a gente tem um problema fiscal sério. Claro que não vão dizer isso ali para uma plateia, claro que vão ser gentis na comunicação com o governo, mas para mim ficou claro ali que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco não gostaram da forma como foi feita não só a comunicação, como essa decisão de juntar tudo no mesmo pacote.
É verdade que a gente precisa ver ainda e está à espera como isso vai ficar, principalmente a questão da isenção do imposto de renda e a taxação dos super ricos, vamos dizer assim, isso vai ficar para o ano que vem, para o próximo comando da casa. Então, tão importante quanto saber o que pensam Arthur Lira e Rodrigo Pacheco é a gente saber o que pensam Hugo Motta e Davi Alcolumbre, os próximos muito prováveis futuros presidentes da casa, né? Agora, do governo, o que eu vi foi um Haddad tentando, até no jeito de falar, falando muito mais, era um painel, né, na Febraban, e ele falou de forma muito mais rápida, até quase ofegante do que o normal, do que o comum para ele, e se estendendo ali para tentar transmitir um recado de que se chegou até onde era possível se chegar no jogo político, e que mais coisa pode vir por aí. Como ele disse, a caixinha de ferramentas está sempre aberta. Isso não cola tanto porque, poxa, a gente acabou de passar por uma longa discussão de medidas de ajuste, por que vai deixar a caixa de ferramentas para ser usada ali numa próxima oportunidade? Mas era um recado que ele tinha para dar. Por outro lado, recado da ala política aqui não foi de arrependimento nenhum. Paulo Pimenta, ministro da SECOM, esteve aqui na CNN dizendo muito claramente o seguinte: era uma promessa de Lula e Lula não vai se curvar ao que pensa o mercado. Você acha que o Lula está preocupado com o que pensa o mercado? Esse foi o recado de Paulo Pimenta. Então, não sinto arrependimento dessa ala política, não. Eu acho até, Caio, complementando aqui o que o Daniel falou, essa medida está sendo anunciada após resultado das eleições municipais, onde o PT viu que está muito fragilizado. Ele teve derrotas ali muito fortes. Então, claramente, foi um critério, sem dúvida nenhuma, eleitoral também, né? Mas o problema é que, como foi muito mal conduzido o processo, a população pode sentir no curto prazo um prejuízo pela alta do dólar, pela desconfiança do mercado, e esse benefício, que é a correção, só vai ser lá na frente, e a gente não sabe ainda como que vai sair. Então o governo fez isso, eu acredito também, teve um critério aí eleitoral fruto dessa preocupação com o resultado do PT nas eleições. Vamos dar uma olhada nos detalhes do pacote de contenção de gastos, que nessa operação toda que a gente está tratando aqui foram apresentados hoje, né? Junto com essa operação para tentar salvar, para tentar conter essa pressão sobre o dólar, acabou sendo encaminhado o projeto de lei complementar e também um projeto de lei na tarde desta sexta-feira para o Congresso. Vamos ver agora os detalhes desse pacote. Em caso de déficit primário, o texto institui uma trava para a concessão, ampliação ou prorrogação de incentivos tributários. A regra pode ser descumprida para casos de calamidade pública. O crescimento de despesas decorrentes da criação ou prorrogação de benefícios da Seguridade Social ficam limitados ao reajuste pelo IPCA dos últimos 12 meses, mais a variação real da despesa, dentro dos limites do arcabouço fiscal. O projeto permite o uso livre de recursos de 8 fundos orçamentários em caso de superávit financeiro entre os anos de 2025 e 2030, contingenciamento e bloqueio de emendas proporcionalmente às demais despesas discricionárias, respeitando um teto de 15% para o bloqueio dos recursos parlamentares. Ô Marcela, esse pacote por si só, ele bastaria, vamos supor que não veio junto ou não virá junto com a isenção do imposto de renda, com a taxação de super ricos. Somente ele bastaria, a PEC, o PLP e o projeto de lei, ou não? Precisaria ainda assim de mais? Precisaria de mais. Esses pacotes, né, o anúncio que veio hoje, né, e tudo isso que foi enviado ao Congresso, tá inclusive um pouco melhor, porque tem um pouco mais de detalhes em relação ao que a gente tinha na quarta-feira. E vem numa indicação boa, porque todas essas medidas, elas limitam o crescimento dos gastos para frente, inclusive colocam travas caso o governo gaste mais do que arrecada em um determinado ano. Então, eles são uma indicação positiva,
positiva, mas se a gente tiver, de fato, 70 bi que são prometidos pelo governo com essas medidas, a gente não vai ter o cumprimento do arcabouço de gastos em 2025 e em 2026. A gente precisaria de algo acima de 100 bilhões de reais. Isso mesmo sem contar essa questão da isenção de imposto de renda. Além disso, como o Cristiano falou, a gente provavelmente vai ter alguma desidratação disso no Congresso. Então, não dá para contar com 70 bilhões até o final desse ciclo aí de aprovações. Agora, nesse momento agora do governo tentar segurar os danos, teve uma medida positiva esse ano, que foi a indicação da diretoria do Banco Central, Ela foi importante também para tentar segurar um pouco do estresse do mercado. Se a política fiscal está frágil, pelo menos a política monetária as indicações parecem de que a política monetária vai ter uma continuidade no ano que vem. Isso pode ser positivo, pelo menos por um lado, Bom que você citou para a gente mostrar exatamente isso, essa definição dos 3 novos diretores do Banco Central que o presidente Lula anunciou hoje, e vai encaminhar esses nomes escolhidos ao Senado na semana que vem. Vamos ver ali os nomes. Indicado para a diretoria de política monetária no lugar de Gabriel Galípolo, que vai assumir a presidência do BC, é Newton Davi. E também foram escolhidos o Gilneu Vivan para a diretoria de regulação no lugar de Otávio Damaso, e Isabela Correia como sucessora de Carolina de Assis Barros na diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta. E se aprovados pelos senadores, a ideia é aprovar nesse mês de dezembro, os indicados passarão a exercer os cargos a partir de 1º de janeiro de 2025. Portanto, Marcela, são nomes bem aceitos ali, de alguma maneira. Sim, a gente tem 2 servidores de carreira, que a gente fala que são nomes técnicos, Então, pessoas que já conhecem o Banco Central, já sabem como funciona a política monetária, e tem uma pessoa que veio do mercado financeiro, da tesouraria de um grande banco, e, portanto, entende os impactos das decisões de política monetária sobre os preços dos ativos. Vale lembrar que, a partir do ano que vem, o Banco Central vai ter, em sua maioria, a diretoria do Banco Central, indicados do presidente Lula. E, portanto, existia um medo ali do mercado de que houvesse uma ala muito política, que tomasse decisões políticas, testasse piso de taxa de juros. Isso é muito ruim. Então, nesse momento de mudança de presidência do Banco Central, ter um Banco Central técnico é importante. E vale lembrar também que no ano que vem, a gente vai ter uma apuração diferente do regime de metas. Até esse ano, o regime de metas é apurado todo final de ano. A partir do ano que vem, a meta só é considerada não cumprida se forem 6 meses de inflação acima da meta. Então, a gente já não sabe muito bem como vai funcionar isso. Pelo menos ter alguma noção de continuidade acaba ajudando a acalmar os economistas, da previsibilidade. O Cristiano, pois não, Daniel? Não, só complementando a Marcela, porque aí vem uma pergunta bastante óbvia, pelas características que a Marcela apontou aqui da nova diretoria do Banco Central, somando os que já estão, é preciso a gente lembrar que nas últimas reuniões do Copom, sempre os comunicados enfatizavam a necessidade de mais firmeza na política fiscal do governo para reancorar as expectativas. Diante do que nós vimos com esse pacote, como é que ficam os juros em 2025? Bom, Cristiano, eu queria te ouvir. Você quer? Não. Não? Você que sabe. Não, você quer? Não, eu só respondendo, os juros vão continuar altos e crescendo no ano que vem, Provavelmente o Copom vai ter que ir mais rápido, ou seja, acelerar o passo ano que vem e ir mais longe, Os juros podem chegar a 13%, 14% ano que vem para reafirmar esse comprometimento de levar a inflação à meta. Sim. Ô, Cristiano, bom, a gente considerando que no Congresso hoje foram 2 projetos, os nomes do Banco Central, LDO não foi votada, o orçamento não foi votado. Dá para até o dia 18, Acho que o 18 de dezembro aprovar tudo, isso? O Caio, a gente acostumado a cobrir o Congresso Nacional, acompanhar o Congresso, a gente sempre sabe o seguinte: quando tem acordo, vai. Então, esse é o grande ponto. O Ulisses Guimarães falava, sem acordo só não transforma homem em mulher e mulher em homem, O resto vai tudo lá no Congresso. Exatamente. Então, se houver acordo, vai. Agora, para que haja acordo, o meu ponto é, o governo vai ter que, muito provavelmente, os parlamentares vão aproveitar esse momento para listar as demandas que não foram cumpridas ao longo do ano. Então, olha aqui, minha indicação não saiu. O pessoal vai valorizar o passe.
tem um problema também que o Congresso Nacional quer ver uma solução, e aí talvez o ministro Rui Costa tenha falado que essa questão das emendas vai ser resolvida nos próximos dias, porque tem muito parlamentar lá querendo resolver isso. Sim. O pagamento de emendas não foi. Então, se o governo entrega o que a base quer e resolve essas pendências, tem nomeação de agência reguladora, por exemplo, e tal. Então, em geral, a gente vê muito isso. Em final do ano, o governo entrega quando tem que, vamos dizer assim, destravar as demandas políticas para avançar nessa pauta. Vai ficar muito apertado, mas eu também já vi o presidente da Câmara dizendo nós vamos fazer sessões de segunda a sexta para andar. Então, se o governo entregar, tem tempo, Caio, Sim. E dá para fazer com acordo, suprime-se o prazo, encurta o processo de tramitação, o pessoal cancela ali aquele kit obstrução e as coisas andam Sim. com mais rapidez. Daniel? Não, eu ouvi ainda hoje, Caio, de um senador da República, o seguinte comentário um pouco cauteloso com essas expectativas de que essa primeira parte do pacote será votada ainda em dezembro. Diz esse senador, a questão é que em dezembro entra o principal articulador político do Congresso Nacional. Quem? Papai Noel. Aí precisa ver se o Papai Noel atende essas demandas que o Cristiano comentou, né? Exatamente, né? No caso do Palácio do Planalto, principalmente, né? E o Supremo Tribunal Federal, né? Porque o Flávio Dino está para decidir sobre essa liberação das emendas. Marcelo, eu queria encerrar contigo esse bloco. Aqui a gente tem debatido ao longo dos dias com o William, com a Thaís, enfim, com o time todo. Tem dois dilemas. É uma pergunta um pouco mais política, tá? Mas fica muito à vontade. Tem duas propostas na mesa. A proposta do Haddad é cortar gastos para, no limite, reduzir a inflação, né? Impactar no câmbio, enfim, tudo que vai acontecer para chegar em 2026 com uma inflação menor e ampliar a chance de reeleição do Lula. Mas a ala política, Rui Costa, Paulo Pimenta, diz não, é preciso gastar mais, né? Para pulverizar benefícios sociais, atingir mais programas, mais pessoas. É isso que vai fazer o Lula ser reeleito. Qual fórmula que você nota, né, que tende a chegar? Se o Haddad não conseguir implementar e convencer o presidente Lula, a inflação em 2026 vai estar muito alta e pode atrapalhar, igual atrapalhou o Biden lá nos Estados Unidos? A diferença da visão do curto prazo para a visão do longo prazo. E no Brasil, 2 anos é longo prazo, né? A gente tem aqui uma visão de curto prazo, de colocar dinheiro na economia e de, enfim, inflar a economia via gastos fiscais, que é uma fórmula que o governo do PT já usou em alguns outros momentos. Mas a gente sabe que no longo prazo isso tem um impacto na vida, principalmente da base do presidente atual, que é a população mais pobre. A gente tem, primeiro, a fuga de investidores, que leva o dólar aí acima de 6%. Você tem um governo que se endivida mais, e aí quando o endividamento do governo está maior, o governo precisa pagar mais juros por esse endividamento, e aí sobra menos recurso para colocar em educação, em saneamento básico, em saúde. Tudo isso gera juros maiores aqui dentro também. A gente acabou de falar que provavelmente no ano que vem o Copom segue subindo juros. Isso acaba segurando a economia, impactando no crédito para as famílias. Então, ainda que no curto prazo, colocar dinheiro na economia de olhos fechados pareça uma boa coisa para o crescimento econômico, olhando mais para frente, esse crescimento econômico não é sustentável. Então, se o Lula continuar sem esse compromisso, né, o governo Lula sem esse compromisso fiscal, provavelmente ele chega em 2026 precisando enfrentar um problema grande, que é o problema da inflação e de juros que não vão conseguir cair. Sim. Quer arrematar? Eu queria fazer um comentário, Caio, que é o seguinte, o Lula, quando escolhe o Haddad para ir fazer esse anúncio, ele está mandando uma mensagem política forte ali de que o Haddad é o natural sucessor dele, não o porta-voz. Foi ele o porta-voz do cara falar uma medida que o Lula prometeu durante a campanha. Então, politicamente, ele sai forte. Agora, ao mesmo tempo, aumenta-se muito o risco dele, porque se alguma coisa der errada no meio do caminho, enfim, perder ali um pouco a mão, isso pode acabar repercutindo negativamente para as pessoas na forma de aumento do dólar, com impacto na inflação e necessidade de aumento de juros. Então, ao mesmo tempo que você fortalece politicamente, Sim. você também coloca Sim. ali uma possibilidade de risco elevado. Se der errado, a cara do erro é o Haddad.